Saudações a todos. Retomando então o livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, por Sueli Caldas Schubert, vamos retomar o último parágrafo para darmos continuidade. Não se pode perder de vista, diz a Sueli Caldas, o fato de que o espírito, quando desencarnado, tem outro entendimento acerca da sua própria situação. Exceção, é claro, dos que ainda estão cristalizados em condutas de rebeldia perante as leis divinas que cultivam a crueldade e a violência. Assim, o espírito cônscio de sua real condição sentirá em seu mundo íntimo a necessidade imperiosa de ressarcir os erros do passado. Então, naturalmente, o espírito consciente, quando ele se defronta ali com o mau aproveitamento da encarnação, as situações criadas, os prejuízos que levou a outros, tudo isso faz com que o espírito sinta a vontade de voltar e de reparar, de reajustar-se diante das situações que ele mesmo criou. Vejamos como a benfeitora Joana assinala as características do quadro provacional. As provações se manifestam desta forma, de maneira suave, lenificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades. Sem o caráter punitivo, educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente e mais lucrativa, com que equipam aqueles que as experimentam, para que se convertam em exemplos, apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de serem imitados por outras pessoas. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Isso é muito importante, porque as provações nos educam, as provações nos burilam, as provações nos aperfeiçoam. Sem desafios, sem as provações, que são os impulsos que recebemos da vida, em nosso benefício, Deus nos impulsiona em nosso benefício, para que consigamos, dar conta desta caminhada e não fiquemos estacionados. Mas é importante o que ela colocou aqui, que as provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Isso é muito, muito importante, porque no estudo da doutrina percebemos claramente que as coisas não estão exatamente definidas de uma forma irrevogável. É claro que há aquelas provações que já são programadas, como desafios ou até como consequências expiatórias, mas existem muitas outras situações que retornamos para passar por determinados quadros, dentro das nossas necessidades de quitação com a lei, necessidades de aprendizado, necessidades de reajuste, e de dar ao outro aquilo que tiramos. Enfim, há muitas situações que surgem ali, que poderiam vir na forma de uma doença. Quantas provações não surgem, E, na verdade, elas podem ser atenuadas ou agravadas. Estou me lembrando de um caso que já falamos de outras vezes, era um homem, um trabalhador numa fábrica, ele operava máquinas e à noite ele frequentava uma casa espírita. E era muito querido, sempre muito atencioso, sempre ali com o coração muito amoroso com todos. Um belo dia, ele perde um dedo na máquina e ele fica muito sentido com Deus, aquela coisa, por que me aconteceu isso? E ele começou a se questionar
Por que aconteceu isso? Eu sou tão cuidadoso, sou tão esforçado, tenho feito tantas coisas boas. Por que me aconteceu isso? E ele, com esse espírito triste, decepcionado, ele vai à casa espírita que ele frequentava naquela noite. E o espírito orientador lhe diz: por que você está tão magoado por ter perdido um dedo, se estava dentro da sua programação perder um braço? Mas pelo seu esforço, pelas suas lutas, pela sua mudança, você perdeu apenas um dedo. Então isso prova, né? Isso prova que ele vinha com a grande probabilidade de perder um braço, como consequência de um passado que nós já vamos comentar. Mas pelo seu esforço no bem, ele perdeu apenas um dedo. E por que ele perderia um braço e acabou perdendo um dedo? O passado, né? No passado, encarnação anterior, ele como um dono de fazenda, ou até mesmo um capataz, eu não me lembro exatamente se ele era um dono de fazenda ou um capataz. O fato é que ele teve uma participação muito dolorosa no sentido de cruel. Uma participação muito cruel na determinação de condenando um escravo a perder o braço, a que seu braço fosse moído naquelas máquinas de moer cana, né? Era um engenho, porque ele tinha feito algo que tinha prejudicado ali o dono da fazenda. Foi o dono da fazenda. Ele tinha dado um prejuízo, então a ordem foi que lhe triturasse o braço, e o braço dele foi triturado. Então esse que ordenou, né, a trituração do braço do escravo, a gente aprende, né? Tudo que nós causamos no outro, estamos causando em nós mesmos. O que ferimos no outro, estamos ferindo em nós mesmos. Então, naturalmente, né? Se ele triturou o braço do outro, ele acabou ali revertendo aquilo para ele mesmo. É da lei, né? E o seu corpo perispiritual, então, apresenta aquela lesão, né? Aquela lesão já preparando ali no futuro corpo físico a se desenvolver, já aquela programação, né? Aquela determinação que não é exatamente uma fatalidade, porque pode piorar ou melhorar, né? Mas uma definição, é uma definição dos pontos principais da nossa encarnação. Portanto, a programação delineada poderá ser alterada, amenizada, desde que a vivência no plano físico expresse uma característica altruística, empenho no bem e esforço de melhoria íntima. Caso o espírito reencarnado, no uso do seu livre-arbítrio, esquecido de seus compromissos e fascinado por certas condutas terrenas, nas quais imperam os vícios e desequilíbrios, optar por essas experiências, terá, como é natural, um agravamento de sua situação. Isso, porém, não significa retrocesso, visto que o espírito não retroage. O Livro dos Espíritos, na pergunta 398A, temos: porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. As expiações, entretanto, expressam situações mais graves e, por isso mesmo, são impostas e irrecusáveis. Segundo Joana, constituem medicação eficaz a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Sua diferença primordial em relação às provações reside no fato de que estas promovem o indivíduo através do sofrimento reparador, enquanto que as expiações visam a restaurar
o equilíbrio perdido ao tempo em que reconduzem o infrator à posição espiritual em que se encontrava antes da queda desastrosa. Os quadros expiatórios traduzem situações de maior gravidade, não sendo possível uma mudança de curso, embora possam ser atenuados dependendo da conduta daquele que está submetido a tais experiências. É importante ter em mente que a dor não é uma punição divina, mas um processo educativo, íncito na lei de ação e reação. Quando agredimos a lei divina, esta, nos seus perfeitos mecanismos, nos propiciará a reação correspondente aos atos danosos praticados. Isto, como é óbvio, ocorre igualmente em relação às ações altruísticas que realizamos. Cada ser vive com a consciência que estrutura, enfatiza a mentora citada. Podemos observar entre os quadros expiatórios as ocorrências de limitações orgânicas e mentais graves, as patologias congênitas irreversíveis, enfermidades degenerativas, alguns tipos de câncer, certos tipos de transtornos mentais. São recursos educativos para o infrator reincidente e rebelde, né? Então, não nos esqueçamos que essas situações mais graves, enfermidades degenerativas, determinados cânceres, algumas patologias congênitas, ou seja, que a criança já traz, né, de forma irreversível, tudo isso são processos educativos. Tenhamos isso em mente. Diante dessas explicações extremamente justas, porque abrangem todos os seres humanos na sua escalada evolutiva, embora apresentem infinitas gradações de acordo com o patamar evolutivo de cada um, trazem no seu bojo a presença permanente da misericórdia divina a velar e amparar a todos os seus filhos. De nossa parte, diante de nossos irmãos que estão vivenciando expiações dolorosas, devemos ter o cuidado e a sensibilidade de não os rotularmos como criminosos, trânsfugas das divinas leis, pois existem outras situações para as quais devemos atentar, além de expressarmos uma maneira negativa e até mesmo descaridosa. Quanto mais não seja porque, quem sabe, talvez em nosso passado, tivéssemos a mesma conduta que hoje recriminamos ou condenamos. Joana de Ângeles enfoca neste mesmo livro a questão das aparentes expiações, seres que, em nome do Senhor, escolheram situações de grande sofrimento para exemplificarem coragem e paciência, resignação ou mesmo um alerta e um convite para uma vivência espiritualizada junto aos que cercam. Então, como a Sueli Caldas coloca, né? A Joana de Ângeles, ela traz ali, né? Ela frisa essas questões aparentes, as questões das aparentes expiações, né? Porque temos que entender que muitos ou alguns, né? Mas há espíritos muito preparados e que eles pedem provações dolorosas, né? Que podem ser classificadas ali como expiações, mas na verdade são expiações aparentes, porque não são exatamente expiações, ou seja, a expiação é aquela lição de casa que não foi feita, que foi feita mal feita, então temos que retornar e retomar, né? Buscando a melhor forma aquilo que deixamos de lado, aquilo em que agimos com crueldade, enfim. Seja o que for, a expiação é a lição retomada, porque não considerada
com o devido valor na encarnação. Mas temos que nos lembrar, como ela fala, como fala a Sueli Caldas, que há muitos casos que aparentam ser uma expiação dolorosa, tem todas as características de uma expiação, mas não o é. Na verdade, foi um pedido desse espírito para testar, para exemplificar, né? E para testar sua coragem, sua paciência, sua resignação, né? Ou até mesmo um alerta, um convite para uma vivência espiritualizada junto aos que o cercam, como ela coloca. Humberto Roden, autor espiritualista, fala a respeito e menciona ser um sofrimento crédito. No Evangelho de João, capítulo 9, nos itens de 1 a 41, encontramos a cura do cego de nascença, que é um excelente e belo exemplo de sofrimento crédito. Analisemos o trecho a seguir. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vejam que pergunta interessante fizeram a Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então aqui Jesus já deixa claro que há situações aparentemente dolorosas, expiatórias, né? Como a cegueira, mas na verdade aquele cego, né? Que estava ali à beira do caminho, não estava cego por expiação propriamente dita, né? E sim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, a gente sabe que sempre há encarnações nesses moldes, mas aos tempos de Jesus, né, houve muitos que encarnaram e passando por provações bastante dolorosas, mas que foi ali com o objetivo, né, com o objetivo de estar próximo a Jesus e proporcionando a oportunidade de Jesus operar ali as chamadas curas, né, os chamados milagres, né? Então, quantos espíritos que não estavam cegos e voltaram, por exemplo, e voltaram à visão porque vieram com esta prova pedida, né? Para colaborarem com Jesus no seu trabalho abençoado ali, né? Curando a tantos, numa forma de chamar a atenção para alcançar a alma. E continuando, não está muito claro o texto evangélico? Voltemos agora a André Luiz. Usando como exemplo o processo reencarnatório de Segismundo, que retornaria à esfera terrena com o propósito de reharmonizar-se com desafetos do passado, André evidencia a cuidadosa programação que antecede o momento do nascimento, que nos enseja a conhecer um pouco a trajetória do ser em suas etapas evolutivas. Assim já sabemos que, acima de tudo, esplende o espírito imortal que imprime na organização fetal, através de seu perispírito, os seus conteúdos energéticos, para escrever mais um capítulo da sua história pessoal. André Luiz esclarece quanto a outros processos reencarnatórios que vale mencionar. É importante ressaltar ainda que cada um de nós conta com orientadores espirituais, espíritos amigos que se interessam pelo nosso progresso e, em especial, com aquele que é denominado anjo da guarda. Este é o espírito protetor que vela mais diretamente pelo reencarnado. Todos os seres humanos contam com esta proteção, mas é preciso evidenciar desde já que também nos observam, nos cercam, nos acompanham e até podem chegar a perseguir-nos os que prejudicamos no passado.
agora desejosos de promover e assistir aos nossos insucessos. Até a idade de 7 anos, o espírito protetor está bem próximo de seu protegido. Por esta época, o processo reencarnatório está consolidado e esse bom amigo passará a segui-lo a certa distância, permitindo-lhe gradualmente o exercício do livre-arbítrio e o crescimento à custa do próprio esforço. Mas sempre estará emitindo ideias e instruções que o ajudem nas suas escolhas. Fiquemos com essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá, pretendo iniciar hoje algumas palestras cujo tema falará especificamente dos discípulos diretos de Jesus, né? Então temos Pedro, João, Tiago, todos eles, sem dúvida nenhuma, espíritos muito preparados, que encarnaram para fazer parte, né, ali do momento junto ao Mestre. E o quanto eles abraçaram essa missão, porque após a partida de Jesus, eles enfrentaram muitas situações difíceis e venceram todas elas. Então, o quanto que nós estamos, porque eles ficaram, retomando um pouco, eles ficaram durante 3 anos aproximadamente em contato direto com o Mestre, aprendendo, vivenciando situações, né? Eles discutiam depois, discutiam no modo de dizer de não brigar, né? Eles conversavam, eles esclareciam as dúvidas após os eventos, né? Os acontecimentos. Então eles eram muito esclarecidos e eles foram preparados. Jesus aceitou o título de mestre, né? E eles foram os discípulos ali diretos, né? Os aprendizes diretos. E Jesus foi muito claro dizendo a eles que haveria sim dor, haveria renúncia, haveria todo um processo. Dentro da jornada evolutiva de cada um de nós temos sim que passar pelo deserto, digamos assim. Haverá momentos em que enfrentaremos as nossas sombras, as nossas dificuldades, as nossas viciações morais. E é nesse momento que nós vamos evoluir. Então, o quanto nós estamos dispostos a nos lapidar, né? A nos iluminar com a palavra de Jesus. Isso é algo que nós temos que ter em mente. Cada um de nós tem um processo, uma velocidade, aonde vamos avançando, né, nesse sentido. Eu trouxe aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, através da mediunidade do Chico, pelo Espírito Emmanuel, uma mensagem que é de número 89, que fala a respeito de Pedro. O título da mensagem ele é bem forte, chama-se O Fracasso de Pedro. Na nossa pequenez, quando nós lemos uma frase como essa, nós encontramos sentido. Por quê? Nós sempre associamos as nossas vivências da Terra. E foi muito, de alguma forma, para algumas pessoas, faz sentido dizer que Pedro fracassou. Mas vamos entender o que o Emmanuel nos traz a respeito, né, desse dito fracasso. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus capítulo 26, versículo 58. Então, essa passagem, né, nós sabemos, certo? Que foi ali após a prisão do mestre, que Pedro fica ali meio que disfarçado. É reconhecido, inclusive, pelos empregados, pela criadagem ali, que ele era um deles, né? E ele nega.
que é aquela parte que nós sabemos, né? Antes que o galo cantasse, né, Pedro negaria o mestre por 3 vezes. Mas isso nunca quis dizer o valor de Pedro, o quanto Pedro amava Jesus e o quanto Pedro fez depois disso tudo, né? Que é o que nós vamos ver aqui. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Então vamos olhar aqui. Se nós erramos e nós encontramos uma forma de ressarcimento, ou nós conseguimos já fazer uma análise, né? Aquele exame de consciência que deveríamos fazer todos os dias, nós encontrarmos um momento ali, eu fracassei, eu errei. Peraí, o que eu fiz de errado? Em que ponto que eu errei hoje? Né? Aonde foi que eu me perdi hoje? Eu me dispus a ser melhor mediante esta situação. E essa situação voltou a ocorrer e eu falhei. Mas eu falhei da mesma forma que eu falhei da última vez? Ou eu consegui ao menos me controlar? Ou eu consegui agir ou reagir de uma forma diferente, né? Então, o que Emmanuel está trazendo aqui é que os fracassos, eles têm causas positivas, porque às vezes é de uma dor, é de quando estamos no fundo do poço que nós conseguimos encontrar a força moral de dar um basta, né? Basta, acabou. A partir de agora as minhas escolhas serão outras. Lembrando, né, que Pedro não estava nessa situação aí de estar em erro. O Pedro estava em evolução, em aprendizagem, muito à frente da gente. Então, a gente olha ali com os nossos olhos materiais, de acordo com o que nós já vivenciamos. Então, parece que colocamos uma lupa em cima dessa situação, que é o que nós sempre fazemos, né? A gente enxerga ali o erro do outro e não enxerga o que nós somos capazes de fazer. Hoje em dia, com essa questão da internet, das redes sociais, o quanto que um erro, uma falha é potencializado, né? É superestimado ali. As pessoas falam, criam histórias e já viram ali juízes, né? Então, o erro, ele é construtivo, desde que a gente consiga enxergar desta forma, né? Aonde a gente pode melhorar. Agora, quando a gente está no erro, a gente se compraz no erro, a gente não enxerga um ponto de melhoria, a gente acha que a gente está certo. E os olhos veem, na maioria das vezes, o fracasso como algo negativo. Acho que esse que é o ponto-chave, né, que nós temos que refletir. O que depreende para a mudança e não achar que ficar rotulando como algo de ruim. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo e, de fato, muito se debate sobre isso, né? E é por isso que é bom a gente, de tempos em tempos, buscar esclarecer, buscar trazer à luz da doutrina espírita, trazer nessas mensagens a verdade e desmistificando e esclarecendo aqueles que ainda pensam dessa forma. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Interessante, né? Esse ponto que Emmanuel traz. Então, parece que era algo fatal, que Pedro seria um instrumento ali, né, de displicência, de negação, para que o mestre fosse crucificado. Não. Né? Sabemos dentro da doutrina que encarnamos sujeito a. Não quer dizer que vai acontecer, né? E sim, haveria sim a crucificação, mas aí que está o ponto da oportunidade. Jesus chegou e falou para ele, né? Ele poderia ter se manifestado? Poderia, né? Em algum desses momentos entre, que foram horas, né? Foi muito rápido, entre a prisão
e a crucificação. Ele poderia, em algum desses instantes, se apresentar, interceder, pedir pelo Mestre? Sem sombra de dúvida, né? Algumas semanas atrás nós lemos até uma mensagem, né, que Jesus fala para ele, João e Tiago, que eles vão ali orar com ele, né, no horto, minutos antes, ali horas antes, melhor dizendo, da prisão. E Jesus fala, inclusive essa mensagem ela é anterior a essa, é a de número 88, chama-se Velar com Jesus. E hoje nós estamos vendo o fracasso de Pedro, que é a mensagem 89, né? Que vocês não puderam velar ao menos uma hora comigo, né? Que eles dormem. Então, muitos alertas. Pedro ali no momento imediato da prisão até tira a espada, não é? Corta ali a orelha de um soldado. Jesus pede para ele, né, se acalmar, não usar de violência, porque Jesus em nenhum momento usou de violência. Então vejam que Pedro até tentou, né? A gente esquece desse fato, mas ele poderia sim ter intercedido de uma outra forma. E aí é o ponto da nossa falta de confiança. A gente às vezes está muito preparado, só que a gente não confia nas nossas forças, né? E não confia em Deus, né? Eu vou me apresentar. E poderia ter acontecido outras tantas coisas. Pedro poderia ter sido preso, Pedro poderia ter sido crucificado, poderia ter sido açoitado, enfim, né? Vamos entender a situação. Mas isso que Emmanuel vai trazer não invalida a trajetória de Pedro. Assim como nós, os nossos erros, os nossos fracassos, não invalidam a nossa trajetória. Quando nós enxergamos o erro e reiniciamos a trajetória, né, é lógico que está em nós essa falha, onde nós vamos buscar a reparação. Dentro da doutrina espírita, Kardec traz isso, né? Então vem ali o arrependimento, a culpa, a busca ali pela reparação. É natural. Enquanto não temos consciência, né, nós não vamos refletir e buscar a reparação. Então, fatalmente iria acontecer, né? Voltando aqui ao texto. Mas a escolha dele poderia ter sido outra. Mas não foi. E isso que também nós temos que nos pegar quando erramos. Erramos, né? O que temos que fazer é buscar o acerto. É levantar. Não adianta ficar em cima do passado. Não adianta ficar estacionado numa situação, porque todos nós erramos. Todos nós fracassamos e todos nós estamos sujeitos a novos fracassos, porque a cada encarnação a ideia é que a gente melhore, né, como espíritos, mas virão outras provas, mais desafios pela frente. A gente pode vencer um ou outro e outros vão ser mais difíceis, mas vamos buscar o acerto. Então, nenhum de nós está livre do fracasso. Então, que a gente veja o fracasso como forma positiva, como Emmanuel começa essa mensagem, como sendo ali uma espécie de portal, a oportunidade de acertarmos. Útil neste particular é o exame de sua invigilância. Então, vejam, de tudo isso que as pessoas falam, o que Emmanuel fala? O fracasso tem suas causas positivas. O que é útil? É o exame da invigilância de Pedro. Porque é isso que vai nos trazer o quê? O aprendizado para nós. Não é que nós vamos condenar a Pedro pela sua invigilância e não pelo seu fracasso, entendem? Se fosse ali um juiz que tivesse reunido várias provas, eu vou condenar por esse ato. Não. Não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para aprender. Então, o que é útil? Examinar a invigilância, porque nós somos extremamente invigilantes.
né? Estamos sendo alertados há séculos. Estamos sendo alertados há anos nessa encarnação. Muitos de nós estamos há anos já, né, nos declarando cristãos, tendo contato ali, se não diário, com a doutrina, né? Em alguns casos, algumas pessoas não têm esse contato diário, né? Como eu estou dizendo, seria assim, não só a frequência ao centro, mas o estudo sistemático da doutrina, né? Algumas pessoas não têm esse hábito de estudar diariamente a doutrina, de abrir o evangelho, de abrir uma mensagem, então acaba não tendo contato diário. Porém, pelo menos uma vez por semana, algumas pessoas frequentam, né? No caso, a casa de Fabiano, que é o centro, nosso centro, no centro onde nós estamos ligados, né? Então, e o que a gente faz? Nós temos uma orientação, nós temos diretrizes, e volta e meia nós falhamos, nós fracassamos. Por quê? Por conta da nossa invigilância. Porque se fôssemos vigilantes, nem fracassaríamos, nem pensaríamos no erro, porque não, isso eu não vou fazer, né? Vou me preparar, a gente já se anteciparia, já evitaria. Nós estamos no estágio que ainda estamos fracassando. Então, dentro desse estágio aí, desse nível, desse grau do fracasso, eu entendo que a gente tem que buscar o quê? Ver o lado positivo e buscar a melhoria. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Que profundo, né? Então, não pela atitude que ele teve, mas ele foi devidamente advertido, né? Horas antes ele havia sido advertido, e durante todos os instantes que ele esteve junto de Jesus foram de ensinamentos profundos, né? Lembrando que Pedro também abrigou Jesus em sua casa. Então, o contato era intenso, era diário, né? Então, veja, a gente recebe as advertências, a gente recebe as sinalizações, os ensinamentos, e ainda estamos sendo invigilantes. Tantos de nós estamos aí estacionados, aguardando uma oportunidade que nunca vai existir, aguardando o momento oportuno. Tantas vezes a gente deixa de fazer as coisas esperando, eu tenho que estar melhor preparado, eu tenho que estar mais disponível, e a oportunidade passa, né? A gente quer polir tanto, sabe? Como se a gente... aquele esmero em deixar tudo pronto, aquela casa pronta, preparada para depois se mudar. Trocar, às vezes, de emprego, achando que ainda não está apto, e sendo que sua fase ali naquela companhia já passou, né? Então a gente é muito invigilante, a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Esses somos nós. Aqui o recado está dado diretamente para nós. Somos os discípulos modernos e ainda estamos negando. Ainda estamos sendo desatentos. Ainda há dentre nós aqueles que, se alguém perguntar no trabalho ou no círculo de amigos, evita até falar que é espírita. E, no entanto, está evitando de falar que é cristão. Isso não é uma negação? Quando nós deixamos de fazer as recomendações, de seguir as recomendações de Jesus, estamos sendo invigilantes, desatentos e caímos invariavelmente no fracasso. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. Vamos fazer, cada um de nós, um exame de consciência, né? Isso é para cada um de nós. Estamos distante do mestre?
Quais têm sido as nossas escolhas? Ligadas à matéria, aos ganhos passageiros? Ou estamos de fato buscando aplicar o Evangelho em nós? Estamos aqui como é relatado, como foi a cena. Simão se assentou ali junto dos criados, juntos da massa, e ficou vendo o fim. Será que nós estamos só sendo espectadores quando deveríamos ser os agentes, né? Os protagonistas da obra, aqueles que estão atuando? Ótimo, excelente que tenhamos a vontade, a busca, mas temos que ter a ação. Não adianta ficar anos e anos debruçados sobre os livros, estudando e não encontrando o momento da ação. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Quantas vezes também ficamos ali só olhando o outro trabalhar e criticando o trabalho do outro, ou boicotando o trabalho do outro. E aí é pior ainda, né? Além de sermos pessoas que não estamos fazendo nada, nós estamos contribuindo para a dor e a dificuldade alheia, para o estacionamento. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Então, vejam como esse sim é o fracasso, né? É o fracasso. Muito diferente do que é tido como sendo o fracasso de Pedro. Por que eu estou falando isso? Até para a gente encerrar. Após tudo isso, né? Após ali o reencontro com o mestre, Pedro não parou nem um instante. Se nós buscarmos, nós vamos ver o quanto ele trabalhou, o quanto ele fez a diferença. Ou seja, teve o arrependimento e imediatamente a ação de retomar a trajetória. Ele não se deixou levar pela culpa. E tantas vezes nós nos deixamos nos levar pela culpa que ficamos ali justificando. Ah, é porque eu errei. Ah, porque eu não tenho mais jeito. Né? Olha, não, eu fiz uma coisa tão errada, tão profunda que não dá mais. Não, eu não tenho salvação. E ele, na sua atitude ali, depois na casa do caminho, e todos eles, né, que foram trajetórias intensas até chegar ao martírio. E a missão de Pedro sempre foi uma missão muito importante, né? Nós encontramos relatos sobre Pedro após a crucificação de lições profundas a nós, né? Coube a ele ser ali o que conciliava, né? Até aquela questão de Paulo lá na frente, né? Ele conciliava. Então, que nós nos inspiremos nessa mensagem e que busquemos estar atentos. Uma ótima semana a todos. Até a próxima, se Deus quiser.